confiança que o Chico sempre nos mostrou, nos ensinou. Tem um caso nesse livro também, que fala assim, que o irmão José morreu e ele falou, vou ver se está tudo certinho. Quando ele olhou, faltava a conta de luz. Né? Ele falou, e agora, como é que vai ser? Como sempre, o mentor, né, chega e fala, não preocupe, não esquenta a cabeça, não se apoguente, né? Fique calmo, que tudo vai dar certo. Ele fala, isso é pouco para mim, né? Porque só de falar, não esquenta, vai resolver, onde que eu ia tirar R$11, que naquela época... 11 cruzeiros. 11 cruzeiros que era a conta dele. Onde que eu vou tirar? Aí, Emmanuel falou novamente, não esquenta, não sofre por antecedência, não sofre uma coisa que não aconteceu ainda. Aí, chega um senhor e fala, até da roça, assim, muito simples. Ele falou, chegou no centro, ele estava, como sempre, sozinho, nesses momentos, né, de trabalho sozinho. Aí o amigo chegou e perguntou assim, o senhor, eu sou Chico? Eu fiquei sabendo que o seu Zé morreu, que era o irmão do Chico. Ele morreu. Assim, é porque eu vim pagar uma embainha de uma faca que eu fiquei devendo, já tem muitos dias, mas como eu fiquei mesmo sabendo que ele morreu, eu não quero ficar com essa dívida. Entregou o envelope e agradeceu o Chico e foi embora. Quando o Chico abriu o envelope para ver o que tinha lá, contou o dinheiro, R$11. Né? Então, mais uma vez, vem nos ensinar isso, né? Essa persistência da gente continuar mesmo achando que não está bacana, né? Para a gente não duvidar, para a gente não ficar sofrendo por antecipação, para a gente não ficar enchendo a gente de preocupação, que já a palavra já diz, preocupar-se com alguma coisa, anteceder-se, né? Sem, às vezes, a coisa não acontecer. E ele sempre, como foi muito questionado em razão de ser espírita, né? De ver os espíritos, pequenininho mesmo, quando o padre conversou com ele, que ele falou que o padre tal mandou lembrança para o senhor, ele falou, que isso, esse padre já morreu há muito tempo. Então, na hora da procissão, pôs um tijolo desse tamanho na cabeça dele, para ele pagar a penitência, porque eram aquelas coisas ruins que ele andava pensando, né? Então, assim, se a gente lembrar que hoje ele está mais pertinho da gente do que quando ele estava aqui, porque hoje nós sabemos que a mediunidade é a ligação de mente a mente, né? E para a gente estar com ele agora, é mais fácil a gente chegar nele do que quando ele estava aqui, porque quando a gente queria chegar perto dele, a gente tinha que enfrentar uma multidão para chegar nele. Eu pensei até muito nisso, né? As pessoas que tiveram o privilégio de estar com o Chico Xavier. Eu estive uma vez com ele, mas assim mesmo eu enfrentei essa multidão quando eu cheguei lá no centro, lá em Pedro Leopoldo. Aí nós chegamos e falei, nossa, mas não vou chegar lá na frente nunca. Essa dúvida me ocorreu. Mas aí eu vi chegando um repórter com a Miss, cheio de câmera, cheio de não sei o quê. Eu falei, atrás desse povo aí que eu vou. E foi certo. Todo mundo ficou lá atrás esperando chegar a vez dele, eu, pum! Quando eu cheguei na frente do Chico, aí o rapaz pôs a corrente para agora chega. Vamos dar um tempo para ele. Eu falei, mas não é possível? A hora que eu consegui chegar aqui, depois que a Miss saiu, né? A hora que eu cheguei aqui, que eu não vou poder falar com ele, ele falou, solta a corrente para a menina. Ai, eu não morri, eu não desmaiei, porque, né? Aí, o que ele faz? Ele beija a mão da gente, né? Com tanto carinho. Naquele momento, eu fiquei muda, eu não conseguia falar. Só agradeci a presença dele na terra. Só isso que eu falei para ele. Deus te pague por trazer nessas notícias para a gente. Foi o que eu consegui falar, chorei, saí e fui embora. Quando eu cheguei em casa,
cansado, tomei um banho e dormi. Aí eu sonhei que ele estava me servindo um prato de sopa cheio de estrelinhas. Né? Então a gente vê que é mais fácil estar agora com ele. Né? Porque quando a gente queria ficar na presença dele era difícil. E porque com essa ligação que é mais fácil de mente a mente, é só sintonizar que nós estamos com ele. Né? Esse pensamento me veio, né? Porque a gente vê muito no YouTube, Geraldo Lemos Neto, John Halley, Carlos Bacelli, Arnaldo Rocha, vem falar dessas pessoas que estiveram com ele ali e conviveram de pertinho com ele. E é um privilégio, dia a dia, né? Porque você percebe ali o quanto de conhecimento, de entendimento, de amor que essas pessoas receberam. Mas o nosso consolo é esse, né? Que ele sempre estará junto de nós. Depende de cada um de nós fazer o seu melhor e buscá-lo no seu dia a dia. E eles contam muitas histórias. Se você deixar, você fica um dia inteiro escutando histórias deles falarem do Chico. E eu gosto muito quando eles falam a respeito até da mediunidade dele, porque a gente vai perceber que ele, enquanto médium inexperiente, que a gente tem muitas vezes aqui as pessoas na casa, tinha todos esses conflitos que nós temos, as dificuldades que nós tínhamos. É com o crescer, é com o passar do tempo, com o desenvolver do trabalho, que nós vamos percebendo o quanto vai se amadurecendo e conseguindo tirar do caminho essas pedras, esses obstáculos. E ele, né, muito pequeno, desde pequeno, começou já na escola, né, com aquela redação que ele fez. Tá sim, o Espírito está falando comigo aqui, peraí, deixa eu escrever para a senhora ver. E foi no quadro. E a menina duvidou dele lá e ele conseguiu dar a mensagem. A gente vê que não foi dos 17 anos, foi muito bem antes disso que ele começou ali a eclodir, a ter o contato com a mediunidade. Ele, já bem pequeno, né, fala, Geraldo Lemos Neto fala mesmo que ele percebia que a mãe dele ia desencarnar, a Maria João de Deus, e os meninos ficavam brincando, isso ele com 4 anos, se não me engano, ficavam brincando na rua, né, e ele ficava perto dela porque ele já pressentia que ela ia desencarnar há pouco, e que realmente aconteceu. E que fez uma reviravolta na vida dele, né, porque o pai, eram 9 irmãos, o pai começou a distribuir aquelas crianças ali entre as famílias e ele foi premiado, né? Que ele foi cair lá com a tia Rita, a tia Rita dele, com a madrinha, que dava furada de garfo na barriga dele, deixava ele com fome. E teve um episódio muito marcante. Foi essa, né? Que o primo dele estava com a ferida na perna e ela ficou sabendo uma simpatia e mandou que ele lambesse a ferida dele por 4 sexta-feiras. E o que aconteceu realmente sarou, curou. Mas ele sofreu muito nesse contexto. Não fez a pessoa acreditar nessa... Com certeza. Né? E a gente vê nisso, né, a aceitação dele, um espírito dócil, um espírito realmente diferenciado de todos esses outros espíritos que nós temos visto por aí. Né? Aceitou aquelas imposições, não, né, de bom grado, vamos falar assim, porque ele buscava lá o fundo do quintal, entrava em prece e a mãe dele aparecia e falava: tenha paciência, meu filho, tenha paciência. E ele fala: não estou aguentando mais. Ela falou: olha, calma que eu vou colocar um anjo na sua vida. E colocou. Conta para nós, mãe. A mãezinha, né? A mãezinha que tratou assim com todo zelo, com todo carinho, e quando ela viu... Deixa eu ver o que é isso aí, aquela ferida com as marquinhas do garfo, né? Ela teve, a princípio, ele achava que ela não acreditava nele, porque quando ele, no quarto sozinho, ficava conversando com os espíritos, aí ela falou: apaga a vela e vai dormir, filhinho, não fica coisa não. Ele falou assim: vai ter um dia que você vai acreditar em mim. Aí o pai queimou todos os livros que ele tinha, que ele pesquisava, né? O pai falou: isso é coisa do demônio, vamos acabar com isso. Ela falou assim: não faz isso, porque ele tem algo especial. Aquele dia foi a junção de amor, né? Dela com o Chico. E a partir daquele dia, mesmo ela no momento de dor, ele falou para ela: você
no momento antes do desencarne, você não vai me deixar igual minha mãe, não, né? Ela falou, não, eu quero que você senta aqui do meu lado e conta para mim como que é ir para lá. Então, ela, no momento quando ela desencarnou, ela deixou no coração do Chico a mesma doçura que tinha a mãe. Porque a mãe já sabia que o outro espírito ia cuidar dele, né? Ele não ia precisar mais sentir essa solidão. E assim Deus faz com a gente também, né? Às vezes a gente tem tanta dificuldade, tem os filhos, cria todos da mesma forma. Mas sempre tem um, né? Que precisa mais da atenção da gente, mas tem um que se doa mais para a gente. Aí os outros falam assim, você gosta mais de fulano do que de Betânia com ciúme, mas não é. É aquele anjo que Deus pôs ali para dar força para a gente. Né? E essa madrinha, Cidália Batista, foi tudo isso para ele e para os irmãos, porque reuniu todo mundo, trouxe todo mundo. Condição para ela se casar lá com o pai do Chico, ela colocou a condição que ele reunisse todos os irmãos de novo. Que todos fossem cuidados por ela, que todos fossem educados por ela. O pai falou, vai ter mãe para todo mundo agora. E ela fez isso por eles, né? E vendo aquela dificuldade, porque o pai do Chico, ele era vendedor de bilhete de loteria. E ele tinha uma condição muito difícil. E ela vendo aquela criançada, 9 meninos, né? Precisando estudar e sem recursos, ela teve aquela grande ideia de fazer uma horta no quintal de casa. Fez uma horta, né? E a horta foi de vento em popa, legumes, mais verduras, e aquilo estava dando para comprar os lápis e os materiais dos meninos. Mas só que ela precisava às vezes sair, os meninos estavam na escola, o marido trabalhando, o Chico também já trabalhava nessa época, e ela estava percebendo que quando ela saía, algumas coisas estavam sumindo lá da horta, as coisas estavam desaparecendo. E ela vendo aquilo, chama o Chico um dia e fala, Chico, você conversa lá com a sua mãe, a Maria João, e pede ela um conselho. Pergunta para ela o que eu posso fazer para que as coisas não sumam mais aqui, porque esse é o sustento, né? Ajuda no sustento da casa e também proporciona para vocês o estudo, porque é dali que ela tirava para comprar os materiais. E Chico vai para o fundo do quintal, né? E entra em prece e a mãe dele aparece e fala, olha, fala com a Cidália que realmente não é bom brigar com os vizinhos, que eles são os primeiros parentes que nós temos, estão de lado de casa. Mas que ela vai fazer essa seguinte forma, ela vai, todas as vezes que ela for sair, ela vai pegar a chave da casa e vai dar para essa vizinha que está subtraindo lá as coisas do quintal. E ela achou aquela ideia interessante e colocou em prática. E todas as vezes que ela saía, ela pegava a chave e dava para a vizinha. E isso fez com que a vizinha não só cuidasse da horta, mas cuidasse de toda a casa, de tudo que estava ali. Então são coisas mínimas, às vezes, que a gente precisa perceber que fazem uma diferença muito grande. Se fôssemos nós no dia de hoje, a gente já chegava lá chutando o portão da vizinha. Desconfiada da vizinha é ela mesma. E às vezes não poderia até ser, mas a gente tem que ter essa percepção e ver que as coisas, às vezes da forma mais simples, eu costumo falar com o meu pessoal lá do grupo mediúnico, né, que as coisas mais simples às vezes são as que mais fazem efeito. Muitas vezes a gente quer complicar demais e acaba perdendo todo o rastro daquilo que a gente queria. A gente tem que perceber que o simples é o melhor.